E aí, quando está nublado, os girassóis não ficam murchos e nem de cabeça baixa. Eles olham uns para os outros e ficam erguidos, lindos, porque a energia entre eles é que faz com que eles se fortaleçam. E a gente sabe que a natureza é muito sábia, né? E a gente precisa aprender muito com ela. Então, se não temos sol todos os dias, eu acho que a gente tem sempre uns aos outros. E, e aproveitar essa mudança, né, desse período todo que a gente está vivendo e desse vento que está oposto e às vezes ele é fraco, às vezes ele é forte, mas tomara que ele seja muito forte e que leve isso tudo para muito longe e que a gente consiga aproveitar essa mudança desse vento que vai vir com certeza para buscar transformar o que está posto, né? Então, eu acho que é essa que é a nossa luta de cada dia e eu acho que é essa que é a luta da educação transformadora, né? Então, a partir dessa reflexão e com muita alegria, apesar de todos esses espinhos, a gente recebe a professora Maristela Midled Silva de Araújo Veloso, que vai proferir a palestra Saberes Docentes e as Redes da Criação no Cyberespaço em Tempos de Pandemia. Então, antes de passar a palavra para a professora Maristela, eu gostaria de fazer a leitura do currículo da professora Maristela para apresentá-la, né? Então, a professora Maristela é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia também, especialista em Informática na Educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Gestão e Planejamento de Sistemas em EAD pela Universidade do Estado da Bahia, possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e tem experiência na formação inicial e continuada de professores na área de educação, com ênfase em tecnologia na educação, principalmente nos temas formação de professores, educação online e cybercultura. Ela atuou como professora do curso de Pedagogia para a Formação de Professores em Serviço, Proação UESC, atuou como professora do curso de Pedagogia da União Metropolitana de Educação e Cultura, UNIME, coordenou e foi docente do módulo de práticas pedagógicas e TIC, na especialização Tecnologias Novas Educações, da UFBA, atuou na docência do projeto IREC Tapiramutá, curso de formação de professores em serviço da Universidade Federal da Bahia, foi docente do Núcleo de Tecnologia Educacional Estadual e do Núcleo de Tecnologia Municipal de Itabuna, na Bahia, e atualmente é coordenadora da licenciatura em Linguagens e Suas Tecnologias do campus Jorge Amado, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora Maristela, a palavra é sua, como já nos dizia Bakhtin. Muito obrigada. Obrigada, Priscila, muito emocionada com sua fala, né? Inclusive, achei lindo esse evento, já trazendo a primavera, né? E que bons ventos venham, né? Que as flores floresçam, é tudo que a gente tem esperado, né? Eu cheguei a respirar fundo com a sua fala, né? É um momento meio complicado esse que a gente está vivendo, mas na esperança que dias melhores virão, né? Ai, respirando. Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Inclusive, eu vim aqui toda de rosinha, procurei colocar aqui, um lookzinho aqui para entrar no clima do evento, não só da primavera, mas também no Outubro Rosa, né? Aí na luta contra o câncer. Então, eu resolvi hoje estar aqui nessa live de rosa, tá? Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu começo agradecendo o convite, né, de Fabiana. Fabiana é uma amiga aí de longas datas, conterrânea, né? Nós somos do município de Itabuna, interior da Bahia, né? E de Priscila, para participar aqui desse momento, que eu acredito aí ser de suma importância para a gente refletir sobre os saberes docentes, né, em tempos de pandemia, e aí ainda vivendo esse cenário e já pensando na pós-pandemia,
né? É um prazer para mim estar com vocês, né? E aí, apesar de constar na divulgação da minha participação nesse evento, o nome palestra, eu costumo dizer que o que eu faço nesses eventos é levantar alguns pontos, né, que sejam provocativos para uma conversa com professores e professoras, né? O que me propus a fazer hoje aqui foi compartilhar e dialogar com vocês sobre o que eu venho fazendo, aprendendo aí no âmbito da formação de professores no uso de tecnologia na educação, né? Conforme Priscila apresentou aí no meu currículo, eu tenho uma caminhada aí nessa área, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação para a gente poder conversar um pouco. Olha, os slides, eu não vou ver mais vocês, tá? Se precisar falar comigo, eu vou pedir para a Priscila me chamar, porque eu não vou conseguir mais ver vocês. Pode deixar, Maristela, que eu sou seus olhos agora. Pronto. Tá bom? Bom, olha, são muitos slides, mas eu não sei se vou usar todos, então eu vou trazer aqui, para conduzir aqui a minha fala, eu trouxe alguns elementos para a nossa conversa, né? Eu levantei aí alguns pontos que eu considero importantes para a reflexão sobre saberes docentes e as redes da criação no ciberespaço, né, em tempos de pandemia, né? O que tem relação aí com a autoria docente na cultura digital. Eu vou colocar aqui quais são esses pontos, e aí eu já vou dizer para vocês que a minha fala, apesar de eu levantar esses pontos e ter essa ordem, a minha fala, ela não ela é hipertextual, então eu posso ir e voltar nos meus slides. Se eu passar rápido os slides, não se preocupe, se alguém tiver interesse depois, eu posso compartilhar, tá? E aí eu aproveitei aqui a imagem linda do material de divulgação do evento, né? Flores, que eu adoro, tá? E vamos entrar aí no clima da primavera na pedagogia. Bom, alguns pontos que eu trouxe aqui para a nossa conversa, né, eu dividi aqui, na verdade, em 3 pontos, tá? O primeiro deles é em que cenário a pandemia do coronavírus nos encontrou. E aí eu vou trazer um pouco a discussão sobre a cibercultura, que é essa cultura digital, né, as tecnologias digitais e as implicações na educação, os multiletramentos, né, que emergem aí nesse contexto, refletir um pouco sobre os saberes e as competências, né, e suas implicações aí para a autoria docente. Na verdade, é um cenário que já existia antes da pandemia, né? O segundo ponto é o que nós estamos vivendo aí, qual é esse contexto, né, de repente a pandemia. O que dizem os documentos oficiais em relação à educação mediada por tecnologias, né? E que novos saberes, competências são necessários ao docente? Como fica a sua autoria e autonomia nesse cenário atual? E, a partir desse cenário atual, né, quais são as perspectivas e desafios para a educação, né, a partir desse momento aí, tá? Bom, aí, vocês estão vendo um slide aí com a... Sim, estamos vendo. Então tá bom. Pronto. Bom. E aí, bem, antes de mais nada, né, é preciso, mesmo que brevemente, situar o contexto aí sociocultural e suas implicações para a educação, ou seja, né, a cibercultura ou cultura digital. E o que é a cibercultura, né? E aí a gente traz aqui um conceito a partir do Pierre Levy, que é todo esse conjunto aí de técnicas, materiais intelectuais, de práticas, né, de atitudes, de modos de pensamento, né, de valores que se desenvolve juntamente com o ciberespaço, ou seja, com a rede. Na verdade, como diz a professora Edmeia Santos, que é uma teórica da cibercultura, não dá mais para separar aí o ciberespaço da cidade, né? A rede, a internet, ela está presente aí em tudo em nossa vida cotidiana, as relações de amizade, amorosas, comerciais, acadêmicas, econômicas, sociais, etc. Tudo se dá na rede e em rede. Aí eu coloquei na imagem, inclusive, eu coloquei nesse slide, né, uma imagem do QR Code, representando aí a ligação das coisas, da cidade ao ciberespaço, tá? Mas o grande salto qualitativo da cibercultura, né, não está nas máquinas em si, mas na interação humana que é mediada por elas, ou seja, na liberação do polo emissor e nas novas formas, né, de se estabelecer aí as relações sociais e comunicacionais.
assim como a mudança na constituição das linguagens humanas que o mundo, né, digital introduziu, que vai aí se manifestar justamente aí nessas misturas entre o visual, o sonoro e o verbal. Ou seja, vai emergir a hipermídia, né, que é a linguagem própria da internet. Como nós podemos ver também nessa imagem, a partir da evolução das tecnologias, da emergência aí da Web 2.0, e juntamente com ela, alguns princípios que são fundantes dessa cultura digital, que foram apontados aí pelo professor André Lemos, eu destaco ali, né? O primeiro deles é a liberação da palavra, a conectividade, tá? Generalizada e aberta, em que há a possibilidade aí da emissão livre da palavra, onde qualquer um pode ser produtor de conteúdo, né? Mesmo não sendo um especialista em informática, né? Além da abertura para a possibilidade da construção colaborativa de conhecimento. Essencialmente, aí vai buscar romper com a dinâmica informacional, né, baseada na relação um para todos, que era próprio das mídias de massa, como a TV e o rádio, né, a partir dessas mídias aí interativas, elas vão potencializar aí as trocas todos para todos, né, e como eu já falei, possibilitando aí que cada indivíduo seja, ao mesmo tempo, emissor e receptor de informações e sentidos. Então, nesse cenário aí, há uma reconfiguração, né, social, política e cultural. Hoje tudo, né, está incidado na rede, tá? Como eu já falei também, as relações de comerciais de amizade, né? E principalmente um ponto importante para a gente aqui, para pensar a educação, as novas formas de leitura, escrita, né? E, consequentemente, isso aí vai impactar na educação. Bom, esse cenário aí, né, ele vem impulsionando já há alguns anos a educação online, né, que esses princípios inerentes aí da cibercultura ou cultura digital vem apontando aí caminhos para se pensar a educação hoje, nos mostrando aí algumas exigências para a formação dos sujeitos contemporâneos, né, que saibam aprender na rede. Na verdade, os jovens, adolescentes e adultos, todos estão imersos na rede. Então, é preciso aí a educação, né, pensar formas de desenvolver a autonomia e a aprendizagem colaborativa, né? Sujeitos aí que sejam capazes, mais do que receber as informações, mas que possa transformar essas informações em conhecimento. É nesse cenário aí que vai surgir o leitor-escritor, né? A Lúcia Santaella, que é uma estudiosa também da cibercultura, ela é da comunicação, e ela vai trazer aí um conceito do leitor-escritor imersivo, que é o leitor que vive aí nas malhas da rede, né, com sua tecnologia móvel em mãos, produzindo, dialogando com o outro, compartilhando na rede, tá? Bom, como é que esse escritor bíblico, ele se comunica e aprende, né? E aí a gente, já pensando nos nossos estudantes, eu vou, na minha fala, eu vou trazer alguns elementos aí para a gente pensar a educação, desde a educação básica até o nível superior, né? Então, o leitor-escritor bíblico que está aí na rede, né, seja nossos estudantes da universidade, da educação superior, seja os estudantes da educação básica, né? E até nós mesmos, enquanto professores, né? Como que a gente se comunica e aprende, né? Através de comunicação síncrona, que é aquela em tempo real, que a gente está fazendo aqui agora, né? Todos juntos ao mesmo tempo, tá? Nesse momento vocês estão me ouvindo, mas a gente pode, ao mesmo tempo, vocês podem se colocar no chat e a partir da minha fala também a gente pode dialogar. Então, isso aí é uma comunicação síncrona em tempo real, ou através de comunicação assíncrona, né, quando a gente utiliza alguns espaços na rede que a gente não precisa estar conectado ao mesmo tempo que o outro para dialogar. Né, a exemplo do Facebook, que a gente deixa mensagem, das redes sociais, né, das plataformas aí que a gente pode ter acesso a bate-papo, como as mídias sociais, como o WhatsApp, por exemplo, né? A gente se comunica e aprende também produzindo e socializando conteúdo, né? O tempo todo a gente está gravando áudio, fazendo podcast, vídeo, áudio, enviando e compartilhando, né? A leitura escrita, e aí eu coloco sempre leitor-escritor, leitura escrita,
sempre junto, porque não dá mais para a gente separar a leitura da escrita, é a mesma coisa do leitor-autor, porque quando a gente entra na internet, né, eu posso entrar no site, Priscila entrar no mesmo site, cada um vai fazendo o seu percurso de leitura, e quando a gente fala leitura escrita, é porque na medida que a gente vai abrindo novas janelas, clicando nos links, abrindo os hipertextos, a gente está criando um novo texto, tá? É o que a gente chama de escrita também, tá? E aí, esse leitor-escritor, né, o bico, ele se comunica e aprende pesquisando, né, buscando no Google e outros buscadores, navegando, assistindo uma videoaula no YouTube, consultando apresentações, postando, comentando, curtindo, navegando, enviando e-mail, né, colaborando, se autorizando, né, se expressando, né, a rede está aberta, criando, relacionando, se conectando, se baixando artigos ou outros objetos, conversando e acessando, né, se expressando, tá? É assim que a gente se comunica e aprende hoje, tá? E aí, como eu falei, esse cenário, né, vem impulsionando um novo tipo de educação, já vem há muito tempo, na verdade, que é o que a gente chama de educação online, tá? E o que a gente concebe por educação online? E aí a gente traz aqui um conceito a partir da Edmeia Santos, que a gente concebe a educação online, que ela não é apenas uma evolução das gerações da educação à distância, porque na educação à distância tradicional, elas se utilizavam das mídias de massa, né, da TV, do rádio e até da internet, mas sem uma interação, sem uma interatividade. A educação online, ela emerge aí como um fenômeno da cibercultura a partir aí da evolução da Web 2.0, tá? Porque permite que todos sejam produtores, né, de conteúdos, todos possam intervir na mensagem que está posta aí nas redes. Tá? A educação online, ela é um conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou ato de currículos, né? A gente traz o ato de currículo como uma criação cotidiana a partir do professor Roberto Sidney, né? Mediados por interfaces digitais que potencializam aí práticas comunicacionais, abertas, interativas e também hipertextuais. E aí eu trago aqui alguns teóricos, estudiosos da cibercultura, que é meu referencial teórico, tá? Eu dividi aqui em 3, estão juntinhos aqui, porque aqui nesse primeiro trechinho eu coloco o André Lemos, que é da comunicação, tá? O Pierre Levy, o Castel e a Lúcia Santaella, que traz uma discussão mais ampla aí sobre cibercultura, para a gente pensar a educação. Aqui no meio está o professor Nelson Preto, que foi meu orientador no mestrado, e a professora Maria Helena Bonilla, que foi minha orientadora no doutorado, são da UFBA, e são 2 referências aí na educação e tecnologias, desde a educação básica até o nível superior, então eles têm aí um conceito mais amplo de concepção de tecnologia na educação, não apenas como recurso, como ferramenta, mas como a tecnologia que proporciona novas formas de pensar, agir, escrever, se comunicar, né? Como estrutura novas formas de pensar, de ser. E aí, por último, aqui tem a professora Edmeia Santos, que é da UFR, da Rural do Rio de Janeiro, ela foi minha orientadora no mestrado, e o professor Marco Silva, que é da Federal do Rio de Janeiro, e eles 2 são as referências hoje que a gente tem aqui, vamos dizer assim, no Brasil, são as pessoas que a gente toma como referência para estudar a educação online. Bom, e aí, nesse contexto, né, a gente traz aí o conceito de desenho didático, porque a educação online, né, para ela se materializar, a gente precisa criar um desenho didático, tá? Seja para um curso semipresencial, seja para um curso totalmente à distância, né, ou um curso presencial, mas que usa um apoio, um ambiente virtual como apoio ao presencial. Então, e mesmo que não use as tecnologias, a gente precisa fazer um desenho didático, né, de uma disciplina, de um curso, tá? Então, eu vou trazer o conceito e depois eu vou trazer as etapas da construção de um desenho didático, tá? Então, o que é o desenho didático? É todo o conjunto aí de conteúdos e situações de aprendizagem, atividades que são arquitetados dentro de um ambiente virtual, tá? Se for o caso aí no caso da educação online, contemplando as interfaces de conteúdo e de comunicação, assim como uma abordagem pedagógica, né, que vai fundamentar aí todo o processo de planejamento, mediação e avaliação das dinâmicas síncronas e assíncronas de sala de aula. Ou seja,
eu preciso, a princípio, né, ter uma abordagem que vai nortear todas as minhas estratégias pedagógicas, né? Então, se eu tenho uma abordagem, né, eu como docente, eu parto de uma perspectiva mais instrucionista, então eu vou escolher estratégias e recursos onde os alunos não tenham espaços para interação, onde não tem espaço, por exemplo, para construção colaborativa de conhecimento. Mas se eu tenho uma abordagem pedagógica mais pautada na interatividade, né, nos princípios da cibercultura, né, nas teorias, nos teóricos, nas ideias de teóricos como o Vygotsky, né, o mais interacionista, sócio-interacionista, eu vou pensar em estratégias pedagógicas, né, onde, pensando numa perspectiva mais de desenvolvimento da autoria e da autonomia dos nossos estudantes. Tá? Bom, e aqui tem alguns princípios, a gente pensar a educação online, essa imagem aqui é do Mariano Pimentel e do Felipe Carvalho, é um texto que viralizou aí na rede nesse período aí de pandemia, é um parceiro aí de publicações, inclusive, tá? Ele traz aqui alguns princípios para a gente pensar a educação online hoje, tá? Então, pensar no conhecimento como obra aberta, então, eu não preciso construir uma disciplina, um curso todo, a princípio, como era tradicionalmente os cursos de EAD, tá? Eu posso ir construindo no processo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, esse conhecimento como obra aberta, também ele parte de uma aprendizagem também que é colaborativa, onde o aluno e professor, eles são coautores, tá? Desse conhecimento, desse desenho, tá? Pensar num professor mais como curador de conteúdos online, então o professor não precisa, de fato, estar produzindo o tempo todo videoaulas, podcast, tá? Ou textos, porque a gente tem muito material de qualidade na rede, o papel do professor hoje seria de filtrar essas informações, tá? De escolher aqueles que atendem melhor as demandas de formação do sujeito, da sua disciplina ou do seu curso, tá? Pensar no uso de a gente tem várias ambiências aí computacionais, também vou mostrar daqui a pouco algumas, tá? Trabalhar também esse desenho didático na perspectiva aí da conversação, da interatividade, então propor, como eu falei, estratégias onde o aluno possa conversar, dialogar entre seus pares e com o professor, propor atividades que desenvolva também a autoria do aluno, na verdade, tanto a autoria do aluno quanto a do professor, pensar numa perspectiva também de uma mediação docente ativa, quando a gente fala em educação online, que a gente utiliza ambientes virtuais de aprendizagem, a gente não pode confundir, né, autonomia com autodidatismo, tá? Precisa de uma mediação docente ativa, tá? Não é deixar o aluno solitário estudando sozinho, tá? Faz um roteiro, envia para o aluno e deixa que o aluno se vire sozinho, precisa que o professor esteja provocando, né, ampliando o repertório desse aluno, tá? Pensar na avaliação formativa e colaborativa, né, então essa avaliação que seja processual, e aí hoje a gente tem na internet, a gente tem várias ambiências que permitem que a gente faça esse acompanhamento do aluno o tempo inteiro, tá? Eu vou falar mais também sobre elas. Bom, o desenho didático, ele se materializa no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E o que é esse ambiente virtual de aprendizagem? Ele se constitui em plataformas que disponibilizam a interfaces para comunicação síncrona e assíncrona. Eu não sei aí no IFES de vocês, eu não sei qual o ambiente que vocês usam, se é o Moodle, ou o Siga, ou outros, quais são os ambientes que os professores mais utilizam, né? Tá? E aí a gente concebe também o AVA como um espaço fecundo, onde seres humanos e objetos técnicos interagem, né, em permanente estado de virtualização, potencializando a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem, que é um conceito da Edmeia Santos também. Então, a gente pensa num ambiente virtual de aprendizagem como um organismo vivo que está o tempo todo em estado de virtualização, de atualização, né, a partir das interações que são realizadas pelos sujeitos que habitam esses espaços, tá? Professores e alunos. Bom, e aí a gente concebe o ciberespaço como um grande AVA.
Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele não é só o Moodle, ou o CIGA, ou o Google Classroom, né, a sala virtual do Google, mas o próprio ciberespaço, com todas as suas interfaces de informação e comunicação, né, já é um grande AVA. E aí eu dividi aqui, né, em 3 categorias. A gente tem aí na internet, a gente tem ambiências que servem para informar, né, ou seja, os sites, a Wikipédia, o próprio Google, né, os recursos educacionais abertos, os filmes, os vários artigos científicos que a gente tem. A gente tem também interfaces de criação, como os editores de vídeo, de imagem, de textos, e aí a gente tem editores de história em quadrinhos, tá, que a gente pode trazer para os alunos criar tanto online ou offline, né, editores de planilha, formulários, editor de apresentação. E aí a gente tem também algumas interfaces que servem para discutir, aprender colaborativamente, compartilhar. E aí eu tenho uma série de interfaces aqui, de plataformas, de ambiente, e aí inclui aí as redes sociais, né, o Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, e outros aplicativos, como o Duolingo, o Google Docs, desculpa. E eu coloquei o YouTube na listinha das interfaces de informação, mas o YouTube também, ela pode ser uma interface de discussão, de aprendizagem colaborativa, porque junto com no mesmo momento que a gente está assistindo a um vídeo, a gente pode também estar discutindo no chat. Tá? Bom, o desenho didático, ele tem aí 5 etapas, está aqui nessa imagem, essas palavrinhas que estão aí em mais destaque, que é análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Essas etapas, elas não são estanques, aqui a gente tem um ciclo o tempo todo, então a gente parte da análise para a gente fazer um desenho didático para um curso, seja ele, aí já pensando desde a educação infantil até o nível superior, a gente tem que partir de uma análise de contexto, né, se a gente vai trabalhar com as tecnologias, a gente tem que primeiro fazer uma análise de que infraestrutura tecnológica tem tanto docentes quanto discentes, o perfil dos estudantes, quais são as restrições que tem tanto docente quanto discente, seja em relação a equipamento, seja em relação à tecnologia, né? A gente sabe que hoje os estudantes, a maior parte deles, o que tem em mãos é um celular, tá? E às vezes, em muitas das famílias, é apenas um celular para a família toda, tá? Então, a gente tem que pensar, né, na hora de propor as atividades. Deixa eu carregar aqui no notebook. Pronto. E aí eu tenho uma segunda etapa, que é o design, que seria a parte do planejamento mesmo, que eu vou definir aí os objetivos, conteúdos, recursos, tá? O material, as atividades, os materiais, as atividades, né? As estratégias de avaliação, tá? E a de desenvolvimento é o momento que eu vou produzir ou adaptar o material que eu já tenho em rede. Nesse momento, a gente sabe que está exigindo muita formação de professores, né, que os docentes dormiram professores do presencial e acordaram professores online, né, a gente está vivendo aí esse contexto, e implementação, que é o momento, né, de colocar em prática própria, publicar o conteúdo e executar. Quanto tempo eu tenho? Porque, dependendo, eu vou acelerar um pouquinho. Eu pensei em uma fala de 40 minutos. Isso mesmo, Maristela. Tá bom. Esse tempo para nós está ótimo. Pronto. E aí, né, pensando na educação básica, né, a gente tem a BNCC, que a gente sabe que ela tem bastante problemas, tem bastante lacunas, mas tem um ponto que eu acho interessante nela, é que ela traz esse contexto atual, né, se a gente for ler, tem algum microfone aberto aí. Se a gente for fazer, se fizer uma análise aí, tem um ruído de microfone. Se fizer uma análise da BNCC, né, a gente Dá vai... licença, Maristela, só um minutinho. Idriana Souza, poderia fechar o microfone, por gentileza? Vou beber uma aguinha aqui. Obrigada. Então,
se a gente for fazer uma análise da BNCC, né, você vai encontrar muitos pontos relacionados aí à cultura digital, né, e aí eu destaco aqui algumas das competências, né, na competência geral 5, por exemplo, né, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, né, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, isso aqui, essa competência tem tudo a ver com o que eu venho falando, né, essas tecnologias, elas precisam estar presentes aí, né, no âmbito da educação, em todos os níveis, tá? Porque a gente tem um perfil de aluno, né, que é totalmente digital, tá? Então, e quando a gente fala em trazer essas tecnologias para a escola e para a universidade, elas não precisam necessariamente ter um laboratório de informática na escola, porque a tecnologia já está na mão dos alunos, tá? E aí é pensar que a gente tem que pensar não só na tecnologia, a técnica, né, utilizar só para, além da produção de conteúdo, a gente tem que pensar na utilização dessa tecnologia para uma discussão, uma análise mais crítica do que está por trás dela, tá? A gente vai falar também um pouco mais sobre isso aqui. E aí, nas competências gerais também, eu não vou ler, mas aqui, na competência geral 1 e 2, também aparece, né, a questão da utilização desses conhecimentos aí, seja da cultura digital, né? E aí, na competência 2 também, vai falar na questão da criação de soluções, inclusive tecnológicas, tá? Eu destaquei só essas 3 competências, mas em vários... Licença, Maristela. Adriana Souza, por favor, feche o microfone. Gente, eu já fechei. Não está não, Adriana, por favor. Agora. Obrigada, Adriana. Obrigada. Bom, e aí, nesse contexto aí da cultura digital, né, novas exigências vêm emergindo, né, na questão do letramento digital, tanto para alunos quanto para professores, tá? E aí, o que a gente traz aqui? Alguns conceitos de letramento digital. A própria Magda Soares, que sempre discutiu letramento, e aí em 2002 ela ampliou esse conceito, trazendo uma discussão para o letramento digital. Ela vai falar que é um estado ou condição dos que adquire, se apropria da tecnologia digital, e exercem práticas de leitura escrita, né, na tela, que realmente é diferente do estado ou condição do letramento do que exercem práticas de leitura e de escrita no papel, né? A gente sabe que a leitura na tela, ela exige várias competências e habilidades bem diferentes do que a leitura no papel, né? Porque navegar pelas redes é um aprendizado também, porque você termina se perdendo, e aí é uma formação que a gente precisa fazer com os nossos alunos, inclusive no momento de solicitar pesquisa para os alunos, né, porque o que eles fazem geralmente é entrar no Google e o primeiro site que eles encontram sobre aquele tema, eles acham que já fizeram uma pesquisa. E na hora que você pede também para produzir um conteúdo, eles sabem usar muita tecnologia, né, na sua vida pessoal. Mas quando se fala no trabalho pedagógico, no processo de ensinar e aprender, é preciso ainda uma mediação docente. E aí tem um outro conceito também, que traz uma visão mais crítica, e que eu gosto mais, que é do Marcelo Busato, que ele traz aí um letramento digital, que é todo o conhecimento necessário para práticas mediadas pelas tecnologias digitais, né? Habilidade de construir sentido a partir dos textos que são multissemióticos, de vários sentidos, né? Aprender a localizar, a filtrar e avaliar a informação e o conhecimento, né? E até as próprias normas que regem a comunicação mediada por computador. E aí a gente traz também o conceito de multiletramentos, e aí eu trouxe aqui um pouco nessa ordem, porque eu penso que aqui eles se completam, mas o conceito também ele vai se ampliando, e aí eu trago o conceito de multiletramentos a partir da Roxane Roxo, né, que ela vai dizer que esse multiletramentos precisa focar na multiplicidade cultural das populações, da multiplicidade semiótica, né, desses textos, né, pelos quais ela se informa e se comunica. E aí, esses textos, né, que são midiáticos, digitais, que foram incorporados aí aos letramentos convencionais, né?
Então, aqui eu vou passar, porque é só dizer que na habilidade de multiletramento na cibercultura, né, seria as competências do uso de dispositivos tecnológicos, aí está repetindo um pouco o que já está lá, que seria localizar, selecionar, organizar e produzir as informações de forma crítica e ética. E aí eu trouxe aqui, eu não vou ler também, mas assim, são os saberes docentes que, a partir da ótica aqui do Maurício Tardif, a professora Cristina Dávila fez aqui uma síntese, eu trouxe, né, os saberes docentes, que é o tema da nossa live, o que é os saberes docentes, né? O Tardif, ele vai dizer que seria uma magma, né, uma relação de diferentes saberes que são provenientes de fontes diversas, né, e que são construídos, relacionados e mobilizados pelos professores de acordo com as exigências de sua atividade profissional. E aí ele divide esses saberes em disciplinares, que são os saberes que são próprios das disciplinas científicas a serem ensinadas, os curriculares, que seria como selecionar e organizar esses saberes disciplinares, né, num programa escolar, e os saberes das experiências, que são saberes experienciais, que são esses saberes que vão se construindo aí, né, no próprio exercício da profissão. E aí o Tardif, ele vai dizer que os saberes, né, eles são temporais. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, que novas exigências vão sendo postas para a educação, e nesse contexto precisam que o professor também desenvolva novos saberes para sua atuação, né, no trabalho pedagógico. Aqui eu trago alguns saberes que são importantes aí para a docência online, né, para o professor, que seria, a partir da Edmeia Santos, ela dividiu aqui, tem muitos outros, mas eu só quero destacar aqui dois, também não vou ler, vou citar aqui alguns que são mais importantes. Os saberes da cibercultura, que seria saber comunicar em rede, então hoje a gente está precisando, a gente sabe usar muito para a nossa vida pessoal, mas na hora do trabalho pedagógico, né, é um pouco mais complexo, tem suas especificidades, né, então a gente precisa de fato aprender. Comunicar em rede, se comunicar em rede, elaborar material em diferentes linguagens e suportes, ou seja, produzir videoaulas, podcast, tá? Desenvolver práticas comunicacionais mediadas aí por interfaces e softwares, né, aplicativos, desenvolver conteúdos e situações de aprendizagem que lancem mão aí dos potenciais da cibercultura, ou seja, do hipertexto, da interatividade, de toda essa convergência de mídia que a gente tem, dos recursos de simulação, né, aprender a mobilizar as redes sociais de aprendizagem para além do espaço formal da sala de aula, né, a gente sabe que hoje não existe mais essa separação entre o presencial e o virtual, e os outros saberes que seriam da mediação pedagógica, tá? Porque a gente precisa, né, eu já falei antes, que a gente não pode confundir autonomia, autoria com autodidatismo, então o professor precisa mediar essa aprendizagem, apesar de toda a informação, né, estar aí disponível em rede, é preciso uma mediação pedagógica potente, ativa, né, conduzindo discussões, provocando aprendizagens colaborativas, né, mediando também o processo avaliativo né, da aprendizagem de forma processual e formativa, tá? Bom, aqui as competências digitais dos professores, porque eu trouxe um pouco isso, eu gosto mais de usar os saberes, mas, assim, nos documentos que a gente vê por aí, por isso que eu trouxe esse conceito aqui também, a gente vê muito falando, inclusive nos documentos da Unesco, fala aí no desenvolvimento de competências digitais dos professores, que seria esse conjunto aí de conhecimentos, habilidades, atitudes, né, incluindo aí as habilidades, estratégias, valores e conscientização, que são necessários para utilizar as TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, e a mídia digital, para realizar tarefas, resolver problemas, se comunicar, gerenciar informações, criar e compartilhar conteúdo, né, utilizar essas tecnologias de forma crítica, criativa e autônoma, tá? É só um resumo. E aí a gente, pensando aqui na questão da rede da criação e do professor nesse contexto, né, a partir desses saberes que eles precisam se desenvolver, né, essa autoria do professor hoje, ela não é uma autoria individual, na verdade nunca foi, mas a gente está se falando mais hoje por conta da própria, das potencialidades de você criar hoje na rede e em rede, tá? E eu trouxe, esses aqui são os teóricos que eu dialogo, na verdade, são meus interlocutores,
que a Cecília Salles, ela tem uma discussão sobre rede da criação, e o Steve Johnson, que ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Então, quando eu falo em autoria e rede da criação, eu utilizo esses dois teóricos, tá? E eu vou passar rapidamente por esses conceitos, porque eu quero chegar mais para a parte final, tá? Para trazer algumas ideias, a partir do que eu trouxe aqui, dessa fundamentação. Então, o que eu estou entendendo por criação, né? Pensando, porque lá está lá no título, está lá rede da criação. Então, a criação, ela é muito menos fruto de uma inspiração, mas é mais resultado, né, vindo de um trabalho, né, que vai aí, portanto, é todo um processo que vai abarcar aí o raciocínio responsável, né, do professor, né, a partir da introdução de ideias novas, que aí vai abarcar, por sua vez, essa perspectiva de transformação. A partir de algo que já está posto, né, ele vai criar algo novo, tá? Então, essa criação como processo em rede, ela é um percurso de interconexões, né? Envolve, no caso aí, a Cecília Salles, ela traz a relação do artista, eu trago, no nosso caso, dos professores, com seu tempo e seu espaço. Então, envolve aí questões relativas à memória, que esse professor já traz, né, do seu percurso docente, da sua vida escolar, né, da percepção que ele tem em relação ao que é aprender, ensinar, e desses recursos também que ele vai encontrando aí na rede fora dela, né, a partir das escolhas também que ele faz desses recursos, assim como os diferentes modos como ele vai organizar aí toda essa trama do seu pensamento em criação. Tá? E o desenvolvimento da autoria, ela vai depender do nível de abertura dessa rede, né, que é estabelecida aí no ambiente da criação. E aí eu trago aqui a partir do Johnson, que ele vai dizer assim, nas redes sólidas, fechadas, os padrões têm estabilidade, mas são incapazes de mudança. E aí, quando a gente pensa em uma escola que se fecha em si, ou como um professor que se fecha em si, ele até mantém aquele nível do que ele já tem, mas ele é incapaz de mudança, de se abrir para o novo, né? Porque a gente sabe que a gente ouve muito de alguns professores, né? Acho que hoje não tem mais como pensar sobre, mas alguns professores eu não gosto de usar a palavra resistente, mas não se abriram, né, para pensar um pouco essa inserção e a importância das tecnologias na educação. E aí quando as redes elas são abertas, o que o Johnson vai chamar de rede líquidas, vai criar um ambiente aí mais promissor, né, para se pensar, para explorar o que é o possível adjacente, que ele vai dizer que são as ideias ou os objetos que servem como possibilidades para as novas criações. Ou seja, tão próximas daquilo que a gente deseja criar, tá? A partir das conexões aí que vão emergir, né, das associações que a gente vai fazendo, a partir do momento que a gente vai navegando na rede, discutindo com nossos pares, com pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que a gente encontra na rede, e aí a gente vai, quando a gente se abre e vai construindo, a gente vai se autorizando e criando algo novo, tá? Então, o que entendemos aí, então, por autoria docente, né, a partir dessa rede da criação, é a disponibilidade, aqui tem uma imagem, procura-se um professor autor, na época que eu estava fazendo minha pesquisa do doutorado, tinha era uma proposta daquele curta na escola, né, que era um concurso pedindo que os professores enviassem propostas de uso dos curtas na escola. E aí eu achei interessante, né, como a importância, né, dessa questão da autoria do professor. E o que a gente está entendendo por autoria do professor? É a disponibilidade e a ação destinada à produção, criação crítica, expressão e iniciativa, né, para a proposição de práticas pedagógicas que elas sejam inovadoras. Né, vai emergir aí dos interesses, das intencionalidades, das remixagens, daí a gente entende que essa autoria, que a gente entende que não é algo, quando a gente fala em autoria, a gente não está falando em algo que seja totalmente original, porque não existe, né? Bakhtin já dizia, a gente cria a partir de algo que já é existente. Então, a partir dessas remixagens, dessas escolhas, ele vai produzir algo que é individual e coletivo, né, seja pelas modificações no aspecto estético ou estrutural de um objeto de aprendizagem. E aí, nesse contexto, o professor ele vai deixar de ser mero usuário, passando a formular novas proposições a partir de toda essa rede de criação que é concebida aí, a partir dos objetos que ele encontra na rede, das pessoas que ele dialoga, dos seus pares, com seus alunos, né, é aí que vai se constituir a autoria docente. Bom, eu vou passar aqui esses, tá? Aqui foi só umas imagens, eu vou só mostrar essas imagens, falar um pouquinho sobre ela, né? Quando a gente
antes da pandemia, a gente já, foi um período que eu fiz minha pesquisa na escola, a escola recebeu o ProUCA, né, o que era o computador por aluno, e esses computadores, eles ficaram na caixa, então nós fomos para a escola, porque muitas vezes esses equipamentos chegam na escola e não são utilizados, chegam ao ponto de virar sucata, porque o professor se sente inseguro em utilizar, a própria escola se sente insegura, os gestores, né, e aí a gente vai para a escola com bolsistas e passa um bom tempo, então os professores começam a se autorizar e a utilizar, aprender com seus pares, né, e aí a gente vai dizer que aqui, a gente está trazendo aqui os espaços-tempo da criação do professor, né, o escritório, ele tem o escritório dele individual na casa dele, mas a gente está chamando aqui a sala de aula, ou a sala de professores da escola como um escritório coletivo, né, então a gente traz a partir de nova, né, a gente vai dizer que é preciso conceber na escola e no ciberespaço como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas, tá? Então, aqui são professores aprendendo junto, a escola aí se abre, né, aqui se concebe uma rede líquida, porque a escola ela não se fecha em si, mas ela se abre para colaboradores externos, então a gente consegue colocar, de fato, as tecnologias em prática, tá? Tirar das caixas. Não. Então, hoje, né, o ciberespaço, ele tem sido o próprio escritório, o ateliê do professor, né, por conta aí da pandemia, né, o ciberespaço, ele não tem se tornado apenas um repositório, né, de coleta cultural, mas ele também são espaços da ação, criação do docente, tá? Então, cada docente, ele escolhe seus recursos, suas estratégias, né, e os objetos de aprendizagem, e principalmente como esses podem ser acessados por seus alunos e por seus pares. Bom, eu vou passar aqui também na escola, e aí eu coloquei aqui uma imagem já pensando o antes da pandemia, e já pensando nesse momento da pandemia, tá? A gente já estava passando aí por um momento de transição, conseguindo inserir as tecnologias na escola, tá? A gente vê aqui, tem uns grupos de professores, a escola se abrindo para outra escola, então essa escola tinha uma rádio, tá? A gente levou outra escola de um outro município para conhecer. A gente tem aqui também estudantes de comunicação da UESC, que a gente levou também para trabalhar com os alunos, tá? Os professores aqui utilizando laboratório de informática, TV pendrive, mas isso por quê? Porque a escola se abriu, né, e o que a gente está chamando aí de rede livre. Né? E aí o pensamento criativo, ele vai se desenrolando no decorrer dessas ações, tanto na sala de aula presencial quanto virtual. E aí a gente entra na pandemia, né? E aí aqui tem uma imagem de uma professora, essa professora aí, o texto dela viralizou aí nas redes, que foi um desabafo, você olha para essa professora, né? Chega a sentir pena da cara dela, porque, de repente, esses professores se viram obrigados, principalmente nas escolas particulares, a produzir conteúdo digital, a ser youtuber, de repente, né? Produzir videoaula e tudo mais, tá? Como eu falei, dormiu o professor do presencial e acordou online, professor do online, tá? E aqui é da escola, deixa eu passar um pouquinho, tá? E aí, gente, deixa eu voltar aqui para essa professora, porque quando a gente fala lá na questão da curadoria em rede, é para mostrar, né, que a gente não precisa se desesperar, porque a gente percebeu que o que aconteceu foi isso, né? Então, os professores ficaram meio sem saber o que fazer, e aí foram transpondo o que fazia do presencial para o virtual. E aí os problemas foram emergindo, que eu vou mostrar um pouco sobre esses problemas. Tá? Aí, educação, eu passo agora, então, para falar um pouco mais sobre educação em tempos de pandemia, e eu vou começando aqui para a gente pensar em encerrar a minha fala, para passar para as discussões. Então, nesse cenário aí, os professores, como eu falei, eles ficaram meio sem saber o que fazer, ficou aí meio que uma mistura de educação à distância e ensino remoto, porque na verdade, não é nem educação à distância, nem um ensino, não é nem educação à distância, não é educação online, porque a educação online tem todo um contexto, aqui esse material da Fernanda Campos, que eu tirei de um texto dela, ela traz uma discussão aí sobre educação em tempos de pandemia, porque cada modalidade dessa, elas têm suas características próprias, né? Não é educação à distância, por quê? Porque existe um currículo específico para um curso em EAD, tá? Uma metodologia própria, um planejamento que é diferente, tá? E o ensino remoto também, ele tem suas características, que é o que os professores, eles vêm fazendo aí, principalmente nas escolas particulares, tá? Transpondo o que ele fazia
do presencial para o virtual, exigindo que o aluno esteja em tempo real. Eles começaram, não fizeram um planejamento que seria específico para essa modalidade de educação, tá? O professor ele seguiu aquela grade, seguindo a grade horária, porque, na verdade, a escola e os pais vêm exigindo isso, tá? Tem um envolvimento aí com a família, de repente você começa a dar aula com a família inteira, porque está ali presente nas lives, né, nos momentos síncronos, pegou a metodologia, né, como eu falei, e não nem adaptou para esse ensino remoto. E a presença é obrigatória. Aí, a CNE, ela aprova as diretrizes para escolas, né, porque essas atividades começaram até antes dessa aprovação. As atividades não presenciais, elas podem ser ofertadas por meios digitais ou não, né, então, deixando claro que em nenhum momento essas diretrizes dizem que tem que ser exatamente só o digital, tá? Então, tem uma orientação que pode ser por meio de videoaulas, né, de conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, pelas redes sociais também, né, mas podem também ser oferecidas por meio de programas de televisão ou rádio. E pela adoção de materiais didáticos, que pode ser impresso e distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis. Tem orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios, né, indicados em materiais didáticos. Mas chama atenção, né, que a comunicação é essencial neste processo. Por isso é que entra aí a questão da tecnologia digital, que é importante, né, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais, que seria para orientar as famílias, os estudantes, tá? Bom, eu não vou ler esse texto, mas esse texto é da professora que viralizou, né, o cotidiano de um professor na quarentena, que também tem uma imagem, né, que eu coloquei, a invisibilidade dos profissionais da educação, que de repente eles se viram, né, nesse contexto aí, ao mesmo tempo, dando aula, cuidando da casa, passando roupa, cuidando do filho, né, mas tendo que lidar com uma tecnologia que não fazia parte do seu cotidiano. E aí ela fez esse textão, eu não vou ler por conta do tempo, né? Aula síncrona, assíncrona, aula no WhatsApp, aula gravada, aula ao vivo, né? De repente, ela está lá no síncrono, a aula cai, né? Aí os alunos começam a dizer, professor, o senhor está bugado, até um novo linguajar já emergiu aí nesse contexto, tá? E aí, diante desse cenário, né, muitos problemas foram emergindo. Aí a Fernanda Campos, ela traz alguns destaques aqui, né? O excesso de atividades ou poucas atividades que eram enviadas pelos alunos, porque muitas vezes o professor também se ficou meio perdido, e aí começou, para poder suprir um pouco essa ausência do ensino presencial, começou a enviar muita atividade para os alunos não respondem, porque a gente sabe que muitos têm problema aí com internet, conexão, e como eu falei, inclusive com o celular, que é para a família toda. Muito tempo de aula online, conferindo com a grade curricular presencial, a gente precisa aí fazer um equilíbrio entre esse tempo, não dá para ficar muitas horas, né? Eu já presenciei isso, eu não tenho filho em idade escolar, mas eu tenho primos que têm, eu fiz a questão de ir assistir algumas aulas, né, desses alunos, e a gente percebe que fica muitas horas com esses alunos, e o professor, ele fica reproduzindo, às vezes, o que ele faz na sala de aula presencial, só em frente a uma plataforma de webconf, apenas instruindo o aluno para que ele faça as atividades no livro didático. E aí usa tecnologia, mas não muda nada, né? As práticas continuam a mesma, tá? Então, é preciso pensar em metodologias ativas, em outras estratégias que podem ser utilizadas, né? Aí, outro problema também foi a questão da segurança dos dados, né? Aí, na rede, principalmente dos menores e do próprio professor. Descontentamento dos alunos, muitos sentem que não aprendem. Aumento da desigualdade na educação entre os que possuem acesso e os que não possuem. Infraestrutura que não tem para atender todos os alunos. E também a questão da formação dos professores, que não estão aptos para atuar nesse contexto. E aí, diante desse cenário, né, algumas lições foram aprendidas para a gente pensar aí na construção de desenhos didáticos, né, e aí a gente já pensando em perspectivas a partir desse momento. Ninguém estava preparado, né, mesmo com o projeto o uso de tecnologias digitais em sala de aula, pensar a escola, a universidade fora da sala de aula, ainda era algo, né, para muito perspectivas futuristas. E aí eu já digo que mesmo eu
eu que com toda a experiência que eu tenho aí, com esses anos todos com docência online, eu nunca lidei com um contexto como esse atual, né? Os alunos, cada um na sua casa, a gente já tinha uma experiência, porque a gente tem aqui, a gente já trabalha com webconferência na UFSB, porque a gente tem os colégios universitários aqui, a gente dá as aulas, a gente tem estratégias específicas para trabalhar com webconferência, não ficamos logados a aula toda, então a gente tem aquelas dinâmicas que são específicas para essa aula, a gente conecta, desconecta, dá as orientações, os alunos trabalham em grupos separados, tá? Tem toda uma dinâmica que é específica para trabalhar com webconf. É preciso projetos governamentais para os investimentos de infraestrutura nas escolas e nas universidades, para que todos os alunos tenham acesso a computadores e internet. É preciso buscar experiências históricas da EAD, né, para conseguir chegar a todos, para isso, teleaulas e aulas via rádio, valorizar os professores cada vez mais, e a introdução da tecnologia não é a melhor resposta para a ressignificação dos processos educativos. É preciso aí repensar práticas e o papel do professor, não simplesmente introduzir essas tecnologias. Né? E aí a gente ainda caminha, porque, assim, caminhando aí nesses documentos oficiais, né, essa semana sai mais umas orientações aí do MEC, quando o CNE aprova, o Conselho Nacional de Educação aprova uma medida que libera o ensino remoto até dezembro de 2021. Então, cada vez mais a gente precisa investir aí na educação mediada por tecnologia. E aí, finalizando, alguns caminhos possíveis, né, é preciso analisar, aí eu volto lá na questão do desenho didático, naquelas etapas, é preciso uma análise de contexto, as instituições têm feito pesquisas, né, com docentes e discentes, para levantar aí a questão da infraestrutura tecnológica, do perfil desses docentes discentes, é preciso investir em aplicativos em ambientes virtuais, que possam ser acessados principalmente por dispositivos móveis, né, a gente sabe que a maioria tem o celular em mãos, então, bricolar ambientes virtuais com o aplicativo da Web 2.0, pensando aí numa aprendizagem ubíqua, produzir, mas também fazer mais do que produzir, fazer a curadoria de conteúdo e objetos de aprendizagem, tá? Investir em atividades síncronas, que elas são importantes, porque o diálogo é importante, mas dar mais ênfase às atividades assíncronas, né? Foco no que foi essencial para o componente curricular, não dá para a gente pensar agora em trabalhar nesse momento pandêmico com o conteúdo que a gente trabalharia no presencial, revisitar as abordagens pedagógicas, pensar em estratégias pedagógicas que possibilitem a imersão no objeto de estudo, e aí pensar nas metodologias ativas, né? Estudos de caso, projetos, pedagogia de projetos, né? Avaliação sempre formativa e processual, pensando em instrumentos, eu não vou falar agora, mas aí teria uma discussão só focada na questão da avaliação, eu tenho uma discussão sobre isso, que seria alguns instrumentos, algumas técnicas de avaliação na educação online, para fazer essa avaliação aí formativa e processual, não dá tempo de falar em tudo isso agora. Pensar nas aulas como espaços-tempos de autoria e experimentação, como eu falei, ninguém estava preparado para esse momento, inclusive os mais experientes, então o que eu faço hoje com meus alunos é experimentar, o tempo todo eu estou experimentando plataformas de webconferência, aplicativos, tá? Eu já falei em trabalho com projetos e aprendizagem por problemas, e pensar numa docência aí colaborativa, professores e estudantes como autores e coautores dos desenhos didáticos. Aí eu trago aqui, só para deixar aí para vocês, eu mando esse material para vocês, quando eu falo que a gente não precisa, não deve só trabalhar a tecnologia na perspectiva aí da produção de conteúdo, da interação, mas também pensar numa perspectiva mais crítica, né, porque a gente sabe que os nossos alunos, jovens e adolescentes, estão imersos na rede, então a própria BNCC já dá um direcionamento para isso, então trabalhar numa perspectiva mais crítica aí do uso responsável da internet, e aí tem um material aqui, cartilha de segurança para a internet, então discutir com os alunos sobre fake news, né, sobre a questão da exposição na rede, e muitos outros temas que emergem aí, né, que hoje a gente sabe que a praça pública hoje é o ciberespaço. Então, a gente precisa trazer esses conteúdos para trabalhar com nossos alunos. Um texto meu sobre autoria coletiva no contexto da educação em tempos de cibercultura, tem um link aqui, eu vou mandar esse material já para a Priscila e para a Fabiana, para compartilhar.
Tem aqui o material Dicas Digitais, que é da Redigir, uma cartilha docente para atividades pedagógicas não presenciais, está todo esse material aqui com links, material que pode ajudar vocês. Um site interessante, discussão sobre ensino remoto emergencial. Tem aqui 2 livrinhos, que é da UFMG, que é Mão na Massa, com material aí bastante rico, que ajuda muito aí no professor nesse momento. Alguns links importantes, tá? E finalizando, eu vou dizer que a autoria do professor acontece quando a escola, ou quando o próprio professor, ele se abre para o estabelecimento de uma rede da criação, então ele se está inseguro nesse momento. A gente precisa se juntar com os nossos pares, né? E quando eu falei ali na questão da docência colaborativa, a gente está vivendo um momento atípico, do professor adoecendo, a família adoecendo, né? Eu mesma tive Covid, se fosse em outro momento eu não estaria aqui com vocês. Então, a gente precisa se ajudar, a gente precisa ter empatia nesse momento, tanto com os nossos colegas que não têm segurança ainda com o uso da tecnologia, quanto dos nossos alunos que estão na escola, mas que também têm muitas dificuldades ainda de acesso à internet e a equipamentos, né? Então, essa autoria do professor também acontece aí quando a escola se abre para parceria com universidades e outras instituições de formação, né? E se compreende que a autoria do professor, ela não se ensina apenas em cursos rápidos e fora do contexto, se pratica no cotidiano da escola. E hoje, ela se pratica no cotidiano do ciberespaço. A gente está vivendo um momento hoje que a gente quis muito, que seria a formação em contexto, porque a gente está aprendendo o tempo todo na rede, no ciberespaço, com os nossos pares, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está colocando em prática, tá? Então, a autoria também, ela acontece quando sua formação inicial e continuada se desenvolve de forma contextualizada, que é o que eu falei, está acontecendo nesse momento, tá? É isso que eu queria deixar aí para vocês. A gente conversa um pouco. Deixa eu parar aqui Acho que eu falei demais. Foi ótimo, Maristela, muito obrigada. E A aí, gente agradece bastante. Panorama muito interessante que você apresentou sobre educação online, apresentou também para a gente uma análise de conjuntura interessantíssima, algumas ideias que você traz também para a gente são bem interessantes. Nós temos aqui várias pessoas querendo muito seus slides, você já falou que já vai... Já vou mandar para você hoje, logo, eu estou devendo esses slides em outras lives que eu fiz, eu tenho feito muitas lives. Então, assim, olha, na verdade, eu fico tentando, assim, selecionar o que eu vou conversar nas lives, porque, assim, termina eu querendo trazer muita informação e não dá. Por exemplo, teria uma discussão sobre avaliação, então não dava para a gente discutir isso agora. Essas interfaces, por exemplo, de interface de comunicação e informação, eu tenho uma discussão sobre isso, tá? Mas, assim, fica aí para um outro momento, e para as perguntas também. Isso. Então, na questão da avaliação, a gente tem uma discussão também aí sobre portfólios, rubricas de avaliação, que é bem interessante também. Muito rica a sua fala, né? Para a gente é muito, muito valioso, porque ouvir uma pessoa que é da área, né? Para a gente é muito valioso, porque aqui está, como você disse mesmo, está todo mundo tentando se salvar no meio disso tudo, né? E aí, assim, além dos elogios, né, que fizeram a você e todo mundo querendo saber dos seus slides, também temos uma pergunta da Sheila. Ela diz assim, olha, o que ela pensa, né? Ela é você, o que a Maristela pensa do trabalho remoto que o professor foi obrigado a fazer subitamente sem ter sido adequadamente preparado. Você já comentou algumas coisas? Quem perguntou? Foi a Sheila. Ô, Sheila, então, esse, Sheila, é um dos problemas, Sheila, que eu apontei na minha fala, né? Porque é o que eu falei, dorme docente do presencial e acorda docente online, sem nenhuma formação, né? Sem nenhuma formação. Então, o que a gente está... O que é que eu penso? Nesse momento, desculpa, o que a gente precisa, né, é se apoiar entre os colegas, com os nossos alunos. A gente sabe que nossos alunos sabem muito mais do que a gente em relação à tecnologia, né? Então, assim, ter uma certa humildade, dizer eu não sei, não estou preparada, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. E aí, e se abrir. Quando eu falo naquela questão da rede líquida, de se abrir,
né? Não só pensando a escola e a universidade, como pensar na própria pessoa, se abrir para aprender, para se ajudar, né? Eu tinha até um slide aqui, deixa eu ver se eu coloco só, é um slide, porque pode ir me perguntando, eu vou tentar botar aqui novamente, só para, sobre isso aí. Deixa eu colocar aqui. É só um slide que eu tenho uma proposição aqui, eu li outro dia um texto, eu achei interessante. Deixa eu voltar aqui, é que eu não apresentei ele. Vocês estão vendo aí? Está no modo de apresentação? Sim, sim, estamos vendo sim, Sheila. Ó, Sheila, não, Maristela, a Maristela. Sheila também está Então, vendo. A Sheila está atenta aqui, assistindo. Porque Sheila pergunta essa questão, Sheila, e aí, Sheila, tem aqui, eu estava lendo um texto, foi elaborado por Josiane Brunetti Cane, que é da UFMG, e ela traz uma proposta para o letramento digital de professores, já pensando nesse contexto. O que eu digo para esses professores aí? Eu achei interessante, né? O que a gente traz até para acalentar um pouco os professores, que a gente sabe que tem muitos aí angustiados, e aí, ó, já pensando nos próprios estudantes aí da pedagogia, das licenciaturas, muitos fazendo estágio, né? Muitos vão fazer estágio e precisam também apoiar esses professores que estão na escola, porque penso que as propostas de estágio, nesse momento, tem que pensar aí numa perspectiva aí dos multiletramentos, dos letramentos, né? Na docência colaborativa com o professor. E aí ela traz aqui uma proposta, ela vai dizer assim, ó, primeiro, ela divide aqui em 3 eixos. O primeiro seria a exploração, o que é que eu diria para esse professor, né? Contato com experiências digitais de outros professores, tem muita coisa na rede. Hoje a gente criou aí uma rede de colaboração aí intensa, né? Todo mundo está compartilhando tudo na rede. A gente está vivendo um momento aí de muita generosidade, de solidariedade, né? Identificar situações vivenciadas de forma pessoal pelos alunos, não ter diálogo com os alunos para pensar em possibilidades pedagógicas, experimentar sites, portais, recursos tecnológicos que permitam um trabalho educacional. Uma outra categoria, um eixo que ela traz aqui é da instrução, participar bastante em cursos de formação, ler livros, revistas, artigos em periódicos e outros materiais que discutem sobre o uso das TICs na educação, acessar os tutoriais aí que estão aí de aplicativos, portais e sites educacionais, né? E o terceiro, que seria a integração, que é o compartilhar as experiências. Então, tudo que eu faço hoje, seja ela positiva ou negativa, é importante a gente estar compartilhando na rede, né? Quando a gente fala nessa rede da criação, esse diálogo que a gente vem se estabelecendo aí na rede com nossos pais, nossos colegas, participar das comunidades de prática e publicar essas práticas pedagógicas aí bem-sucedidas, né? Em sites, redes sociais, que aí a gente está contribuindo, né? Na formação de todos. Tá? É isso. Tem mais alguma pergunta? Os elogios aqui estão bombando. Muito elogio para você. O professor Donizete faz uma questão que é a seguinte: como que a senhora imagina a educação pós-pandemia? E aí... pode falar. Só complementando com uma questão da professora Yáscara, né, que ela, na verdade, é um comentário. Ela fala assim: sou professora de artes e percebo certa resistência dos colegas da área no tocante às novas tecnologias. Aí ela diz, há muitas ferramentas que podem ser utilizadas, né, e ela vai citando ali o Google Art, o Graphic Creator e etc. E uma outra coisa também, para me entrar na questão do Donizete, né, na questão da educação pós-pandemia, mas voltando um pouquinho na educação ainda em tempos pandêmicos, a gente sabe, Maristela, que um grande problema emergiu e ficou muito mais aparente que a questão social no tempo da pandemia, né? A desigualdade social, essa sociedade capitalista extremamente desigual e perversa, ela está ali, ela ficou escancarada no meio da pandemia, né? Então, eu queria saber de você, que reflexão que você faz com relação a essas questões sociais todas que atravessam a nossa dificuldade em lidar com essas atividades não presenciais, né, que, na minha concepção, estão bem distantes daquilo que você enunciou no começo da sua fala, o que seria uma educação online, né? Parece que a gente está ainda bem distante disso, né? Então, qual a sua reflexão sobre isso? O que você veio pensando aí dessa questão social que está implicada na questão da pandemia, e o Donizete já emenda
com a questão da educação pós-pandemia. Qual é a sua prospecção para esse futuro que nos aguarda? Então, eu tenho até, porque eu não coloquei ali, um pensamento que é do Castells. O digital não tem mais retorno. Eu acho que, após pandemia, eu acho que a gente está vivendo aí num momento que está todo mundo se formando. Né? Porque, assim, de uma certa forma, está sendo obrigado, porque não tem outra forma. Ou você usa tecnologia ou você não conversa com os alunos. Né? A gente não está tendo uma outra opção. Nesse momento, a educação ela precisa ser mediada por uma tecnologia. E eu percebo que está todo mundo se formando no próprio contexto. E aí, eu acho que está se preparando já para pós-pandemia. E aí eu penso que é esse movimento que está sendo criado e que não tem mais retorno. Não tem mais retorno, porque, assim, as redes estão se formando, as próprias... E aí, como eu falei ali, é preciso investimento de políticas públicas, e aí a gente acha que tem um dever de casa que não foi feito, por isso que a gente está vendo que muitos problemas estão sendo criados, porque muitos professores, por conta até dessa insegurança, por achar que os alunos sabiam mais do que eles, ou porque vem de uma outra geração, de uma outra formação, né, não se envolveram com uma educação mediada por tecnologia. E aí está tendo dificuldade nesse momento. E agora, por conta desse momento, da exigência, eu acho que não tem mais retorno. Eu acho que está todo mundo se preparando para inserir essas tecnologias na escola. Então, quando ele me pergunta o que é essa educação pós-pandemia, eu imagino que seja essa educação mediada por tecnologia. E eu penso que não tem mais retorno. Ela precisa estar na escola, mesmo porque é a cultura que a gente vive na cultura digital. A gente precisa formar nossos alunos para atuar nesse contexto. E aí, quando eu trago aqueles conteúdos todos, para além da tecnologia, para interagir, para se comunicar, para produzir conteúdo, mas os próprios conteúdos dessa cultura contemporânea precisam estar imersos tanto da educação infantil até o nível universitário, educação superior. Então, não tem mais retorno, é o que eu penso, né? Eu acho, é o que eu penso. E aí, em relação à desigualdade, então, quando eu falo, eu falei um pouco sobre essa questão de que é preciso investir em políticas públicas de acesso aos alunos. Então, eu também, por conta disso, quando eu digo também que não tem mais retorno, é porque a gente está vendo que as instituições, elas estão se movimentando para dar esse acesso aos nossos alunos. Então, a maioria das instituições estão criando políticas, né, para que chegue até o aluno o auxílio para a internet, equipamento, e aí eu falo pela minha instituição e pelo que eu tenho visto, porque eu converso muito com outros professores de diferentes universidades, e é um movimento que está sendo criado aí nas universidades. E na educação básica, os próprios pais estão fazendo o maior sacrifício para que os seus filhos tenham acesso a uma tecnologia. Então, eu acho que não tem mais retorno, e aí, para diminuir essa desigualdade, é preciso investimento em políticas públicas, né? Aí a Yaskara, ela diz assim, ela fala da questão da resistência dos colegas. E aí, Yaskara, acho que a gente, antes da pandemia, é o que eu falei, a gente tinha outras possibilidades. Agora, nesse momento, a gente não está tendo outras possibilidades. Então, os colegas que antes tinham essa dificuldade e que não queria, agora o que eu penso não tem mais não quero. Eu preciso, né, porque eu preciso me envolver com elas, eu preciso inserir essas tecnologias no meu trabalho pedagógico, porque eu não tenho outra forma de ter, para que meus alunos tenham acesso à aprendizagem, ao processo de ensino-aprendizagem, tá? Eu acho que é um pouco por aí. Aí, Ana Lúcia, eu estou lendo aqui o chat, né? Ana Lúcia vem dizendo, o CNE autorizou o ensino remoto até dezembro de 2021, como a professora vê esse trabalho, sendo que muitos não têm acesso às ferramentas digitais. Aí, Ana Lúcia, eu falei, na minha fala, eu disse que é preciso, né, a gente revisitar a questão um pouco da educação à distância, um pouco a educação à distância tradicional. Se a gente não conseguir trabalhar com tecnologias digitais, a gente vai ter que trabalhar com videoaulas, né? Eu não sei, as redes estaduais, municipais, elas vão ter que se movimentar de alguma forma para dar acesso para os alunos. Tem rede que está
trabalhando com material impresso, porque não está tendo outra forma. Então, faz roteiro, produz esse material, tem um dia da semana que os pais ou responsáveis vão até a escola, buscar esse material, o aluno faz as atividades e devolve. Então, está se criando aí várias estratégias, várias táticas, né? Vai dependendo daquilo tudo. Aí eu volto lá para o desenho didático, para aquela análise de contexto. Tudo vai depender, né, do contexto, da análise do perfil dos nossos alunos, da análise do perfil dos professores, e aí eu vou definir de que forma eu vou trabalhar, se vai ser com tecnologias digitais ou não, né? Eu acho que é isso. Maristela, você acha que esse movimento todo que está ocorrendo vai contribuir com a precarização do trabalho do professor? Ó, se a gente não tiver cuidado, eu tenho um pouco de medo sobre isso, eu tenho um pouco de receio sobre isso. Mas, por outro lado, eu penso que, mais do que nunca, é importante o professor. Aí lembra da questão, que outro ponto que eu discuto muito é a questão da mediação pedagógica. Né? O aluno, a gente não pode confundir, aí eu volto para a minha fala, que a gente não pode confundir autodidatismo com autoria, autonomia do aluno. Então, e muitos dos nossos alunos, a gente sabe que o aluno não tem maturidade suficiente para estar trabalhando à distância, né? E a outra já me diz aqui, ó, aí ela pergunta, como humanizar o ensino remoto? E aí, Márcia, é dessa forma, fazendo mediação pedagógica, criando vínculo com os alunos, utilizando diferentes linguagens, e aí a gente tem que utilizar diferentes linguagens para atender também os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, porque a gente sabe que tem aluno que é mais imagético, outro é mais visual, outro é mais sonoro, e aí a gente pode lançar mão de todas essas linguagens, e, Márcia, é preciso ter, para poder diminuir a distância, Márcia, é preciso criar vínculo com esses alunos. Tem uma linguagem específica que a gente fala com quem está à distância, né? É dessa forma que a gente vai humanizando. Não simplesmente mandar um material para o aluno sem ter nenhum mínimo de interação com esse aluno, tá? Samara, ela fala aqui, fala um pouco sobre a formação inicial de professores de tecnologias. Você acredita que vai haver movimentação das universidades para incluir nos currículos um ensino mais aprofundado sobre o ensino remoto e AD? Samara, é preciso atualizar os projetos de curso. Aqui na UFSB, a gente não tem esse problema, porque, como eu falei, é uma universidade nova, ela já nasce nesse contexto da cibercultura, os projetos pedagógicos aqui do curso, inclusive no que eu estou coordenando agora, que é o de linguagens, a gente tem um eixo todo no PPC do curso, que é para trabalhar com multiletramentos, com formação de professores de letramento digitais. Esses currículos, né, eles precisam ser atualizados. Porque a gente precisa formar o professor para atuar no contexto de uma sociedade contemporânea. Né? Então, esses currículos, eles já estão muito atrasados. Eles precisam ser revistos, eles precisam ser atualizados. E aí, eu acho que a gente está vivendo um momento propício para isso. É o que eu penso sobre isso. Eu não sei se eu respondi, Priscila, as suas questões. Sim, são questões que eu acho que a gente começa a conversa agora, né, Maristela? Não dá para a gente esgotar aqui o assunto. Não dá, é muito. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora Maristela? Mais alguma questão? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria aproveitar esse tempo, a Yáscara vai fazer. Para você depois, Maristela, se você pudesse falar um pouquinho daquele processo de avaliação que você falou que você refletiu sobre a avaliação, eu acho que ia ser interessante também. Mas vamos ver a pergunta da Yáscara, aí depois a gente fecha com a questão da avaliação. O que você acha? Deixa eu ver, pode ser, sim. A inteligência artificial é tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, esse tema vem ganhando espaço e substituindo algumas profissões. Em sua palestra, a tecnologia é apresentada de forma a complementar a educação. Claro, Yáscara, a tecnologia ela não vai substituir profissão nenhuma, não. A gente, cada vez mais, eu penso que precisa mais de um professor. O que precisa é atualizar a formação do professor. Porque, senão, de fato, a profissão vai ficar obsoleta. Porque ela precisa acompanhar, né, as exigências de formação. Você vê que todos os documentos aí oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, eles vêm apontando, né, as competências e habilidades que devem ser exigidas para a formação do professor hoje.
Então, eu não penso que a tecnologia ela vai substituir o professor, não. Eu penso que o professor ele precisa se atualizar. As instituições educacionais formadoras precisam atualizar os currículos de formação dos professores, tanto na formação inicial quanto na continuada, né? Bom, em relação à avaliação, Priscila, a gente trabalha muito com avaliação processual, formativa, e para isso a gente precisa utilizar algumas estratégias nesses ambientes virtuais que a gente consiga acompanhar o processo de aprendizagem do aluno. E aí eu cito, tem umas 3 interfaces que elas são importantes. Uma delas é o Wiki, que aí teria, para essas interfaces, eu precisaria de uma discussão muito mais ampla sobre avaliação. Uma interface é o fórum de discussão, porque é onde é o espaço da discussão, né? No presencial, a gente está face to face, né? E aí a gente está aqui dialogando. No virtual, como a gente não pode estar presente em tempo real, né? O emissor e o receptor, a gente precisa de um espaço de discussão. Um deles é o fórum, e aí eu digo que esse fórum a gente consegue fazer avaliação processual, porque os alunos, à medida que eles vão interagindo, eles vão deixando rastros na discussão. Então, a gente consegue avaliar. O outro é o Wiki, que é uma interface de construção colaborativa, que a gente consegue ver todo o processo de construção da produção textual. Se a gente vai no histórico, a gente vê todas as versões, vê quem contribuiu. Ali a gente está fazendo avaliação processual. E aí, quando eu falo em fazer, não dá para falar em planejamento e avaliação separado, né? O desenho didático, quando eu trago aquele conceito de desenho didático, é um conceito amplo, porque ele envolve desde o planejamento, passando pela mediação pedagógica até a avaliação. Não dá para pensar planejamento e avaliação desarticulado, né? Porque se eu penso numa avaliação formativa processual, eu preciso pensar já no meu planejamento em estratégias que eu posso fazer esse acompanhamento do aluno. Tá? Eu citei essas duas. Uma outra seria, eu uso muito o portfólio. Não tem, em nenhum ambiente desse, não tem o portfólio, eu crio o portfólio me apropriando de alguma interface, onde os alunos vão deixando os rastros da sua aprendizagem, né? Eu também tenho uma discussão também sobre portfólio, e as rubricas de avaliação, que são os critérios de avaliação, os indicadores para avaliar o aluno, porque a gente pensa que a avaliação, deve ser transparente. Então, desde o começo de um curso, de uma disciplina, a gente precisa dizer para o aluno o que é que se espera dele. O aluno não pode chegar no final e ter uma surpresa de reprovação, sem saber por que ele foi reprovado, né? Então, a gente cria essas rubricas, esses critérios, apresenta para o aluno, discute com ele, né, para no final ele saber, né, o que se esperava dele já no final. Não, na verdade, desde o começo. E aí ele se sente responsável pelo processo de aprendizagem dele, quando ele já sabe o que se espera dele no final. Resumindo, é um pouco isso, tá? Porque seria uma discussão muito mais ampla. É só para deixar o gostinho de quero mais com a gente, né, Maristela? Tá certo. Ai. Olha, são muitos temas. Aí eu tenho uma discussão sobre metodologias ativas, são várias discussões. O Donizete está parabenizando você por ter começado com Pierre Levy. Aí ele Isso. pois tenho a impressão que temos que refletir muito sobre tudo o que está acontecendo. Ele diz, parece que uns estão aproveitando o não tem mais volta para impor um tipo de educação tecnicista. Sim. Então, eu penso que tudo isso parte pela formação de professores. Eu acho que a gente precisa... O que eu vejo, às vezes, um problema são os cursos de formação que, muitas vezes, só trabalham com oficinas, mini cursos de aplicativo, de uso de rede social, sem trazer uma discussão mais teórica, né? É preciso a gente ter um entendimento do que seria essa educação mediada por tecnologia. Já pensando nas diferentes modalidades que a gente tem, o que é educação online, quais são os princípios da educação online, quais são as características, o que é educação híbrida, o que é ensino remoto, já começando por aí. Para cada modalidade dessa, para cada tipo de educação, a gente tem todo um referencial teórico, né, por trás de tudo isso aí. Então, a formação do professor, ela já deve começar a partir de uma discussão mais ampliada do que seriam as características de cada modalidade dessa educação mediada por tecnologias.
tá? Porque aí, e não simplesmente fazer oficinas e mini cursos de uso de aplicativo e redes sociais. Elas são importantes, sim, mas não pode estar descolada de uma discussão mais teórica também, tá? Tem que ter uma articulação entre teoria e prática. E aí a gente vai romper com essa visão mais tecnicista aí do uso da tecnologia na educação. Nosso tempo está acabando. Eu falei demais, né? Não, foi maravilhosa. Muito obrigada, Maristela. Mais alguém quer fechar comentando alguma coisa? Porque o nosso teto era 18h30 e a gente está tentando manter isso para não ficar cansativo, né, Maristela? Sim, com certeza. Entende? Fica cansativo. Mais alguém tem alguma coisa? Muitos elogios, você pode ver aí no chat. Muitos elogios para você, Maristela. Então, assim, em nome da comissão de organização do evento, em nome do IFES, eu gostaria muito de agradecer a você por essa conversa, né? Eles estão dizendo ali, ó, a Patrícia está dizendo, linda palestra, excelente, né? Todo mundo agradecendo muito. E eu espero poder ver você mais vezes para a gente poder aprender um pouco mais, né? Disso tudo que você conseguiu incorporar no seu caminho, no seu processo aí profissional, porque a gente aprende bastante com as pessoas que estão caminhando há mais tempo nisso daí. Até porque se a gente é girassol, a gente tem que olhar para o outro que também tem energia, né? Isso, justamente. Eu estou saindo daqui energizada. Já comecei minha fala energizada com sua fala. Quase não consegui falar no começo, fiquei engasgada, porque assim, a gente está muito emotiva. Eu já sou emotiva e nesse momento que a gente está vivendo agora, mais ainda. Né? Eu estou com... Assim, tudo tem acontecido nessa pandemia, e aí eu estou com meu pai no hospital. A semana passada ele teve um infarto. Mas passou vários dias na UTI, mas já está no quarto, está bem. Espero que ele saia esse final de semana. Tudo né? de Mas bom para você. Obrigada. Muita energia boa aí para você, para as bandas da Bahia, para esse povo retado do Nordeste. Obrigada. Eu queria um print aqui da gente. Eu queria um print. Fabiana, tira um print aí. Cadê? Ilana, minha aluna, que está aqui, ó. Ilana é a mestra dos prints. Tira aí, Ilana, faz um print da gente para guardar. Se quiserem abrir as câmeras, né, que aí aparece a nossa carinha. Eu acho print. Vamos abrir, Wilson, Fabi. Olha aí, ó, Ilana é altamente tecnológica, é aluna da licenciatura de linguagens aqui. Ela disse que já tirou a foto. Tira já mais. Tirou? Mas a gente abriu a câmera agora. Abrimos a câmera aí, depois a gente encaminha para todo mundo. Isso mesmo, Fabi. Gente, então a gente agradece, né, Wilson? Você gostaria de finalizar, Wilson, por favor? Um abraço, tá, Maristela? Foi um prazer conhecer você. Tá, obrigada. O Wilson fala, depois eu agradeço. Tá. Sim, o Wilson vai terminar. Então, pode falar, professora Maristela. Não, eu só queria agradecer o convite mais uma vez, né? Para mim é sempre um prazer, adoro fazer isso, adoro dialogar com colegas, né? Para mim é sempre um prazer falar de tecnologias na educação, de docência online. Quando me convida, eu tento recusar, às vezes, o convite, mas eu não consigo, porque para mim realmente é um prazer e é uma alegria estar conversando sobre esse tema e estar junto com os pares, né? Que todos somos colegas. Obrigada mais uma vez. Então, eu agradeço novamente em nome da comissão e, professora, parabéns pela propriedade. Encantado, tá? Encantado. Conheço vários colegas que trabalham com a temática e a propriedade qual você possui de pensar a nossa didática, pensar a educação, assim, realmente contribuiu conosco aí na nossa semana de extensão. Muito obrigado. Agradeço a todos os presentes. Vocês viram diversas vezes eu fazendo papel de chato, né? É a minha função no evento, tá? A gente está colocando lembretes lá no chat, essas questões. Então, participem, por favor, das próximas atividades. Estão todos convidados aí para a próxima semana, vai ser na quarta-feira, dia 14, na quarta e na sexta, ok? Então, gratidão a todos, gratidão aos nossos discentes aí da comunicação, não, é tanta coisa, tanta comissão, né, que a gente vai se confundindo. Da organização, hoje quem ficou conosco aí foi a Sara, não é isso, Sara? Mas é a Sara, a Luana, a Karine, enfim, todos os discentes, eu sempre esqueço o nome, por isso que eu não gosto de citar. Obrigado, gente.
Tem mais aluno meu, estou vendo aqui a Aline, tem mais alunos meus aqui da UFSB presente aqui. Tem alguns que me acompanham. Ok, então, gente. Ok, gente, obrigada, viu? Tá, Eu vou mandar o mais breve possível o slide, porque